aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Pinóquio, de Guilherme Del Toro. Infelizmente, eu passei um tempo sem conseguir postar uma resenha nova no canal para vocês devido a questões pessoais, mas agora o canal vai voltar com o ritmo normal, produzindo vídeos semanais. Agora, falando sobre o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Ele foi produzido pela Netflix. E ele é um projeto que está sendo planejado pelo Guilherme Del Toro desde 2017, pois sempre que ele tentava embarcar com o projeto, ninguém aceitava, pois ele queria porque queria fazer em stop motion, e que é uma técnica de animação que se utiliza de massa de modelar e são utilizados frame por frame com fotografias para se montar a animação do filme. Por conta disso, se demorou muito até que a Netflix fosse a única que aceitasse embarcar o projeto, e ele saiu no final de 2022 e foi simplesmente uma das melhores surpresas do ano, já que nesse mesmo ano tivemos outras duas adaptações da história clássica do Pinóquio, que há pouco tempo caiu no domínio público. A primeira adaptação foi uma russa e que caiu na internet, virou meme, pois a dublagem dela é simplesmente desastrosa, de tão mal feita que é, e desses três projetos do ano de 2022 de Pinóquio, foi a que teve a qualidade mais duvidosa, pois tem uma média de qualidade vídeo-brinquedos de animação, e que ele completamente desvirtua da história original dos livros, que são a origem do conto do Pinóquio. O segundo filme de 2022 do Pinóquio foi o remake original da Disney, do clássico da década de 40, que foi utilizado o mesmo tipo de animação em CGI do remake de Rei Leão, o live action, que na verdade não é um live action. E ele foi o que mais decepcionou a crítica e o público também, tanto é que ele foi pouco falado, pois ele não é inovador em basicamente nenhum aspecto. O CGI do Pinóquio, inclusive, é muito estranho com o do resto do cenário, o que acaba deixando a qualidade extremamente ruim, e ele não inova em nada no roteiro. Ele é basicamente um copia e cola do original, só que com uma direção completamente fraca e sem nenhum tipo de noção visual. Ele não é impactante visualmente, o que poderia ser, já que esse era o principal chamatriz pro filme e tal, para que a gente se motive a assistir, e também não conta nada de novo com o Pinóquio. Até mesmo o Pinóquio 3000, que é aquele filme dos anos 2000, que tenta contar a história do Pinóquio no futuro, no qual o Pinóquio é um robô, inova em pelo menos um aspecto. Já o remake da Disney deixou muito a desejar. O que mais impressiona nessa animação é a fluidez e o realismo de quem de fato consegue contar uma história de animação, uma história infantil, com uma precisão sem igual. Ao mesmo tempo que ele é inovador, pois traz questões políticas como sendo um dos principais acessórios da narrativa, ele também se mantém fiel a todas as morais que são colocadas como sendo o alicerce da história do Pinóquio. E do exato jeito que Del Toro previa, o stop motion caiu como uma luva na história, pois ele já traz esses movimentos mais travados que ajudam a contar a história dessa maneira mais sombria e com um aspecto que não é muito infantil por excelência, mas que consegue se encantar tanto as crianças quanto os adultos. Partindo agora para o roteiro, todo ele é muito bem estruturado, pois ele consegue apresentar muito bem os arcos dos personagens, no caso do Pinóquio, que passa por sérias transformações de personalidade durante a sua história. Ele não é brusco na maneira que apresenta novos personagens, e também não é brusco na maneira com que apresenta o Pinóquio, pois o filme faz uma questão de contar um prólogo acerca da vida do Gepeto, que é uma figura central para a história do Pinóquio. Sem o Gepeto, o Pinóquio não existiria, partindo desse princípio, e ele parte com um realismo, com uma paz, e aí tem uma quebra brusca da maneira com que se conta a história e da maneira com que esse personagem fundamental é mudado por dentro. E o que faz, de fato, ele, uma mistura de raiva e luto e tristeza profunda, criar essa pessoa, esse boneco, que depois vira uma criança, que seria o Pinóquio. E esse ponto de apresentar às crianças sentimentos fortes, como o luto, de uma maneira totalmente respeitosa e nem um pouco superficial, também é um mérito enorme para esse filme, pois nunca que a gente imaginaria que um filme sobre Pinóquio, que a gente tem mais no imaginário, filme da década de 40, da era clássica da Disney, apresentaria com essa roupagem tão profunda e sombria. O filme também faz reimaginações, reinvenções das passagens clássicas da história do Pinóquio, como a ida dele à Ilha das Diversões,
na qual crianças são transformadas em burro. Aqui, nesse filme do Guilherme Del Toro, nós não temos a Ilha das Dimensões como a gente imagina, mas sim um transporte à Itália fascista de Mussolini, incluindo o Mussolini como um personagem sensacional só como personagem mesmo, porque como pessoa e como filosofia não, dele de uma forma completamente caricata que caiu muito bem a figura grotesca dessa pessoa real, infelizmente. Nesse arco também são introduzidas questões como a masculinidade tóxica e também amizades que podem se desenvolver num ambiente de guerra desolador que acaba com todas as esperanças de um ser humano e de crianças, meninos que só deveriam estar em casa brincando em vez de estar sendo treinados para uma guerra. E aí é que tá, a Itália nesse filme, ela não é só um cenário, ela faz parte da composição visual e também da história do filme. Parece que se esse filme tivesse, sei lá, sido escolhido outro lugar do planeta, ou então um mundo completamente fantasioso, mas ainda assim com suas invenções de roteiro e suas agregações, talvez mesmo tendo a genialidade do Del Toro, não ficaria tão bem assim. Porque esse realismo, essa questão que coloca os pés dessa narrativa na realidade, com o fascismo e também com toda a atmosfera italiana e veneziana nesse conto, é simplesmente sensacional. Parece que a gente está testemunhando um conto de fadas se passando num lugar que a gente pode, inclusive, visitar, que no caso é a Itália. Então isso é sensacional. Como o Doutor conseguiu passar e transportar a gente para um lugar real, para um país real, só com os detalhes e com os caprichos da sua animação. Além de ser sensacional no que diz respeito ao visual, à direção e também ao roteiro, à escrita, Pinóquio também nos impressiona no que diz respeito a dados, pois para ser produzido o filme durou mais ou menos 940 dias. E só para vocês terem uma ideia, geralmente um set de gravação dura 95 dias, ou seja, esse filme demorou 10 vezes mais do que um filme em live action para ser gravado, o que explica todo o detalhismo notório desse filme. Também foram utilizadas diversas maneiras de animar os personagens, como o Volpe e o Gepeto, que são centrais para a trama da história, e que foram animadas com uma espécie de prótese de metal por embaixo da massinha, com que foi desenvolvido especialmente para conseguir trazer maior e mais emoções para os personagens. Já o Pinóquio foi feito em impressora 3D, o que dá a ele essa aparência de madeira, que de fato é impressionante, visto que é massinha de modelar. É impressionante também o fato de que todos os personagens secundários, eles também passam por transformações, até mesmo aqueles que a gente de fato não tem um nome citado na história. A gente vê que as pessoas, a mentalidade da população italiana representada no filme mudou devido ao sistema de governo que os oprimiu e também os transformou em pessoas opressoras de pessoas diferentes, como o Pinóquio. E essa crítica também a como pessoas diferentes são encaradas numa sociedade que padroniza todas as pessoas, consegue fazer com que esse filme tenha um brilhantismo a mais, já que essa mensagem vem desde o original. E somente agora, em 2022, que essa mensagem foi respeitosamente passada com todos os detalhes e cuidados para que não seja descaracterizada como as outras duas tentativas de adaptação de Pinóquio de 2022 fizeram, infelizmente. Isso prova que uma história que foi contada há mais de 100 anos atrás e adaptada há 80 anos atrás, ainda assim nos tem muito pano para manga para nós podermos apreciar e tirar reflexões que nós podemos levar para nossa vida e transformar esse mundo em um lugar melhor e não tão caótico e opressivo como o mundo que o personagem que nós tanto admiramos passou. O que torna esse roteiro mais sensacional também é o final, que sem dar spoilers, ele foi um final definitivamente que arrasou os corações de quem ainda tinha um depois da duração do filme, pois definitivamente não é um final feliz como nós esperamos desde da década de 40 com o clássico da Disney, mas ainda assim é um final que você sabe que o personagem daquela pessoa que é o Pinóquio, que se tornou o Pinóquio,
precisou passar para aquilo para poder sim ser uma pessoa boa e que todas as qualidades que o seu pai, o Gepeto, pensou para ter. Então a minha nota para esse filme é 5 estrelas, pois ele de fato merece todas as premiações possíveis na cerimônia do Oscar e principalmente a premiação de melhor animação, pois mesmo que Turning Red seja um filme impressionante e muito bem dirigido e um filme muito bom, ele não se compara a Pinóquio. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder quando sair uma resenha nova, compartilha com seus amigos e até um próximo vídeo.